Achei interessante, fiquei até anotando aqui o ponto crucial da pregação de cada um. E o que mais me chamou a atenção foi o link que eu trouxe, que Deus me deu de palavra. Calma aí, gente. Bom, vai ficar assim. Foi o link que Deus me deu de palavra com todas essas características que vocês falaram. Muito legal. Mas vamos lá. 40 minutos eu tenho, né? Já tá rolando, já. Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E Deus me incomodou muito no dia 24. A gente fez um curso, né? E ele costuma dizer que o pastor do curso, só um parênteses, costuma dizer que quando Deus te traz uma palavra, é chamado de insight espiritual. É a palavra nova, insight espiritual. E aí, dentro desse insight espiritual, eu trouxe um tema para a pregação de hoje, que já para provocar a gente numa reflexão. Onde está o nosso foco? Onde está o seu foco? Será que o seu foco está no serviço? Será que o seu foco está na empresa? Na sua vida conjugal? Ou nos seus afazeres diários? Ou muitas vezes o seu foco tem sido as dificuldades? O texto base é em 2 Coríntios 4, 16 a 18, que diz assim, eu vou ler na NVI, na verdade eu vou ler na RF, depois eu vou trazer algumas palavras da NVI que me chamaram a atenção, tem um melhor entendimento. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, em outras traduções são passageiras, e as que não se veem são eternas. Certa vez, um membro chegou na igreja dele, e falou: pastor, eu vou sair da igreja, eu tenho observado muito atrito na igreja, pessoas fofocando, tenho observado pessoas falando de mim, cochichando de mim, e além disso, eu tenho vivido uma vida muito difícil. Ora minha vida profissional tem vários obstáculos, ora minha vida financeira, minha vida conjugal, e isso tem me impedido de seguir uma vida com Deus. Aí o pastor virou e falou assim: bom, irmão, eu não vou conseguir te fazer ficar na igreja, mas antes que você saia, eu posso te pedir uma coisa? Ele falou: pode. Eu gostaria que você fosse ali no bebedouro, pegasse um copo, enchesse de água e desse 3 voltas na igreja. Mas tem um detalhe: você não pode derramar um pingo sequer. Aí o membro virou para ele e falou assim: tá bom, pastor, é só isso que você pediu? Não. Ele foi lá, pegou o copo, deu 3 voltas, chegou até o pastor e falou assim: pastor, terminei, estou indo embora, mas antes eu gostaria de saber o objetivo que o senhor me deu essa função, né? Essa atividade. Ele falou assim: primeiramente eu queria saber se você não derrubou nada, nenhum pingo. Não derrubei nada. E quando você estava dando volta, você chegou a observar pessoas do seu lado fazendo alguma coisa, ou pensou nas suas situações diárias? Ele falou: pastor, eu não tive tempo para pensar em nada, e muito menos olhar para o lado, porque senão eu derrubava. Ele falou: é isso. A partir do momento que o nosso foco esteja somente em Deus, dificuldades, problemas,
situações adversas que vemos dentro da igreja, dentro da comunidade, ou até mesmo falando da gente, não vão mais nos chatear, não vão mais ter atenção na nossa vida, porque o centro é Deus, o foco é Deus, é Ele que é o foco. E pensando nisso, mais uma vez, onde está o nosso foco? Realmente está em Deus? Somente em Deus? Porque Ele fala lá, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E nessa história de Coríntios, que a gente acabou de ler, essa passagem, eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Paulo. Paulo, muitas vezes eu tive uma impressão equivocada da vida de Paulo, que ele veio de um berço de ouro, não sei vocês, e tinha uma vida extremamente rica, com sobras, uma vida próspera. Mas Paulo, por diversas vezes nas pregações que ele ia nos países, nas cidades, ele dizia que, tanto na prisão, que as mãos dele tinham cicatrizes do sustento que ele trazia na vida dele, desde a infância. E Paulo era de Tarso, uma cidade, uma metrópole muito grande, se comparada com Roma, com Jerusalém, porém não era uma metrópole como Roma e Jerusalém. Elas eram cidades sozinhas, não tinha nenhuma cidade em volta. E Tarso não, Tarso era uma cidade em que ela se sustentava a região, porque ela tinha muitas indústrias, muito comércio. E os nobres da época, eles tinham tanto as indústrias e os comércios, porém a parte pobre do povo, eram os funcionários. E o pai de Paulo era funcionário. Então fez com que Paulo, desde a infância, conhecesse as indústrias, o comércio, o trabalho, antes mesmo de conhecer os estudos. Porém, a família tinha a vida, tinha as raízes judaicas, e ele foi por estudo judaico. E o estudo começa na infância, mas com 12 anos as crianças se formam na Torá, que são os 5 primeiros livros, acredito que vocês sabem, e que é o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí as crianças se apresentam no sinédrio, até nas sinagogas, para mostrar o conhecimento adquirido. E nessa que ele mostrou, ele despertou a atenção de Gamaliel. E aí onde ele foi ensinado aos pés de Gamaliel e se formou aos pés de Gamaliel. E aí nós conhecemos a história que ele perseguiu o povo de Deus. E mais para frente a gente corre que ele foi alcançado por Jesus. Ananias foi o veículo de transformar toda a vida de Paulo. Muitos estudiosos trazem a visão de que Paulo se converteu. Começou a conversão de Paulo quando ele presenciou a morte de Estevão, onde ele pegou as roupas, manchadas de sangue de Estevão. E quando ele teve esse impacto, essa conversão com Jesus, essa presença, ele resolveu mergulhar na obra. E por volta do ano 50 depois de Cristo, ele foi para a cidade de Corinto. E geralmente ele com a equipe ficava em torno de 6 a 1 ano e meio nos locais onde eles passavam, 6 meses a 1 ano e meio. E ele ficou em Corinto cerca de 1 ano e 6 meses. E dentro dos locais que eles iriam, das cidades, eles fundavam pequenas igrejas em lares, sabe? Que eles se reuniam. E não foi diferente com Corinto. Teve a igreja de Coríntios. Porém, 5 anos depois dele ter
estado em Coríntios, né, levantado a igreja de Coríntios, ele começou a receber informações de que a igreja estava tendo alguns problemas. Problemas eles de divisão, de sexualidade, sexualidade essa que os líderes e os membros estavam mantendo relações sexuais no altar. Muito diferente de hoje, né? Interessante. E a cidade de Corinto tinha 250 mil habitantes naquela. Possuía gregos, judeus e romanos, e a deusa principal era Corinto, era Afrodite. E aí, outros problemas que tinha era que as pessoas não estavam, elas se convertiam e viviam a teologia da graça. Eu já fui salvo pela graça, eu posso continuar com a minha conduta. Diferente de hoje também, né? E as comidas, naquela época, eles matavam os animais para oferecer aos deuses. E o que o povo estava questionando? Que se podia ou não comer essas carnes. E Paulo disse assim: a oferta para esses deuses, eles são nada mais, nada menos do que estátuas. Não tem nenhum problema de nós consumirmos. A questão principal é as pessoas que estão junto com vocês, o testemunho que vocês estão dando, podendo ser pedra de tropeço na questão de eles servem a Jesus, mas também a outros deuses somente porque ingeriram. Outro problema que tinha, central, era sobre os encontros semanais, onde uns queriam orar mais do que os outros, falando oração em altas vozes, em línguas estranhas, e também interrompia um ou outro para poder mostrar conhecimento. E nisso os visitantes estavam se espantando. Diferente de hoje também, né, gente? E aí veio a primeira carta a Coríntios, que foi para explicar e repudiar tudo isso, exortar. Após essa exortação, depois de um ano, cerca de 57 após o nascimento de Jesus, veio a segunda carta, onde Paulo recebeu informações que a maioria dos fiéis estavam focados em obedecer às leis e tudo que Paulo havia direcionado. E ele mandou uma carta agradecendo, feliz, mostrando o amor dele pelaquela igreja. Porém, uma parte ainda estava duvidando, dizendo que o ministério ainda estava para se promover, para Paulo se autopromover. E aí ele mandou essa carta, onde no trecho que a gente trouxe foi para trazer a fé em buscar as coisas que não vemos, em focar nas coisas que não vemos e deixar as coisas que atualmente vemos. E diante disso, eu listei 5 pontos de como estar ou manter um relacionamento e um foco em Deus. O primeiro ponto, ter uma vida de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orar sem cessar. O quão é importante a gente orar, gente? O quão é importante a gente criar o hábito de falar com Deus diariamente, em todo momento, em espírito, separar um momento no seu dia para se curvar, se prostrar, clamar, expor os nossos sentimentos, as nossas angústias, os nossos questionamentos, e também agradecer e adorar, como o Gil comentou. Um outro ponto, a gente precisa se arrepender. Em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. E aí, eu queria trazer um pouquinho
do que Raquel falou de arrependimento. Porque assim, quando a gente escolhe estar do lado de Jesus, do lado de Deus, não significa que nós não iremos pecar. A gente pode acontecer de pecarmos. Porque nós não somos, nós somos falhos, a nossa natureza é falha, Deus da criação ali na Adão e Eva. E o que acontece? A grande questão disso é o quê? Assim que o Espírito Santo apontar para você o que você fez, que você cair na realidade, imediatamente se prostre, imediatamente pede perdão, imediatamente reconheça a sua fraqueza, a sua fragilidade e pede ajuda para Deus. Porque nós não somos suficientes para poder manter santo em todo o tempo, se não for por Deus, se não estivermos focados em Deus. A questão aí é o quê? O arrependimento, ele precisa ter uma mudança. Porque se ele não tiver uma mudança, ele deixa de ser arrependimento, ele é um remorso. E por ele ser um remorso, não vai te mudar, não vai te trazer uma nova vida, não vai te fazer uma nova criatura. Um outro ponto, estude a palavra de Deus. Josué 1,8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. A vontade de Deus é que tenhamos profundidade no Evangelho, que tenhamos profundidade na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso guia, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá direcionamento na caminhada cristã, a palavra de Deus nos dá fé do que Deus é, do que Deus pode fazer em nossas vidas. A outra questão é: pratique gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Você tem reconhecido o que Deus tem te dado? Você tem agradecido? Ou aos 45 minutos do segundo tempo você fala: Deus, obrigado, vou dormir, pum, dorme. Você tem visto que você tem tirado um tempo para meditar e verificar o quanto Deus tem nos dado? Só a oportunidade de viver mais um dia já é um presente enorme. O alimento que está na nossa mesa, a provisão financeira, a saúde da nossa família, o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos. Isso é presente de Deus. E além de tudo, de onde Deus nos resgatou? Onde nós estamos hoje, tendo a oportunidade de viver todo o sonho que começou lá, em Deus. Um outro ponto: envolva-se com a comunidade. Em 1 Coríntios 3,8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O quão é importante estarmos envolvidos em comunidade. Para quê? Para que possamos caminhar juntos. A gente não consegue caminhar sozinho. É muito difícil, é muito desafiador, porque nós, vira e mexe, somos acometidos de problemas, de dificuldades, entendeu? E um outro ponto: ajude as pessoas ao seu redor. Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Nossa, que versão, mas beleza. Então, a gente precisa ajudar as pessoas. Atos dos Apóstolos veio para nos ensinar que a gente precisa ajudar as viúvas, ajudar os necessitados. E não é só financeiramente. As pessoas estão precisando hoje de um conselho, principalmente da palavra de Deus, sabe? Problemas espirituais estão muito fortes devido a toda essa situação que estamos vivendo. Uma ajuda financeira, sim, dar apoio emocional, contribuir com qualquer outro sentido, mas a gente precisa se importar com o próximo. Isso é o amor, é o amor que vocês comentaram, o amor que Cristo veio trazer para as nossas vidas. E para a gente concluir, nossos sofrimentos são reais, são dolorosos, por vezes nos desesperamos, sim,
Jesus, quando estava sendo levado, Jesus, homem, ficou impactado com aquela situação, sentiu a pressão, mas ele falou: que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, novamente, onde estamos focando? Qual é o nosso foco? Nas inúmeras tarefas do dia? Volto a falar. No chefe que nos desafia, nas vendas que não acontecem, na correria diária na nossa casa, nos desafios financeiros, no nosso relacionamento conjugal. Hoje, o que te impede de firmar um relacionamento com Deus? O que te impede? Não, Fabrício, mas eu já tenho um relacionamento com Deus. Eu já tenho minha vida diária. Deus quer mais de você. Não, mas eu já sou um líder atuante na igreja. Deus quer mais de você. Não, mas eu não comecei ainda. Aproveite esse momento para começar. Passe mais tempo com Deus. É tão importante estarmos com Deus. Tão importante. Filipenses 4:8 para a gente concluir. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso focarmos, nisso pensarmos, nisso buscarmos, porque só assim teremos a certeza que o nosso foco está em Cristo. Amém? Amém. Em nome de Jesus.